Cartão laranja. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a você que está ouvindo o Cartão Laranja. Este que vos fala sou eu, Everton Dertônio, e tenho o prazer em comandar o debate sobre a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro 2021. Rodada boa para os paulistas, hein? A gente vai falar muito sobre isso hoje. Mas, antes de começar o nosso debate, vocês já sabem, vou apresentar os nossos comentaristas e eles os seus destaques. Vamos começar por ela, Vitória Fernandes. Salve, salve, galera! Como é que vocês estão? O meu destaque hoje vai pro Grêmio. Perdeu a segunda seguida, tá ali afundado com 26 pontos. Perdeu agora do Palmeiras, né? Uma virada do Verdão por 3-1. E a torcida do Grêmio, né? O meu destaque, na verdade, é esse. Hostilizando, entrando em campo, destruindo o VAR, né? Isso não é uma conduta de uma torcida, por mais que o time esteja em uma situação lamentável. A gente vai falar mais sobre isso agora e vem com a gente que tem Cartão Laranja no ar. Fala aí, Guilherme Cambiles, dê os seus destaques. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que acompanham mais um Cartão Laranja por aqui. Bom, o meu destaque vai para o VAR, que na quarta-feira foi extremamente decisivo para a classificação e justa e ótima do Atlético Paranaense, que praticou um belo jogo contra o Flamengo pela Copa do Brasil e conseguiu uma vitória de 3-0 no Maracanã. E foi um jogo que o VAR foi fundamental, afinal o Wilton Pereira Sampaio se pendurou ao VAR, né, algo que é já costumeiro no nosso futebol, e simplesmente o Wilton Pereira Sampaio não havia dado em campo um pênalti para o Atlético Paranaense, que depois foi analisado pelo VAR e dado corretamente. Depois ele achou um pênalti absurdo em cima do Bruno Henrique, que o VAR corretamente também retirou. E depois a expulsão para o Kelvin, lateral do próprio Atlético, que ele deu um amarelo por uma entrada criminosa do Kelvin. Então, enfim, o VAR ajudando o futebol mais uma vez, os árbitros a acertarem lances que deveriam passar pelo VAR, né? Sobretudo esse lance do Kelvin nem deveria passar. E agora no fim de semana também, entre Palmeiras e Grêmio, duas decisões que o VAR teve que corrigir a decisão de campo, que foi mal dada pela comissão de arbitragem. Então o VAR sendo decisivo e justamente no nosso futebol mais uma vez. Calma aí, Guilherme, que a gente já vai falar sobre isso. Então, vamos logo falar de Grêmio e Palmeiras, o Verdão vencendo lá no Rio Grande do Sul, como diz a Vitória, por virada. Diego Souza abriu o placar para o time gaúcho e Rafael Veiga marcou duas vezes ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, Breno Lopes ampliou o placar para o time de São Paulo. Olha, foi um jogo muito bom de se assistir, hein? Mais uma assistência de Gustavo Scarpa, eu que vinha pedindo a titularidade dele junto a Rafael Veiga, novamente os dois brilhando aí com a camisa do Palmeiras, mas lamentavelmente foi um jogo marcado não pelo bom futebol do time do Palmeiras, mas pelo vexame que passou a torcida do Grêmio e também a sua instituição, né? O Grêmio com problemas dentro e fora dos gramados, é realmente uma situação muito complicada que acontece com o Grêmio, né, com o imortal gaúcho. E é ruim essa situação porque, costumeiramente, aqui no futebol brasileiro, quando um time grande adentra a zona de rebaixamento, é muito normal a torcida ter esse tipo de atitude. Só que a questão é que a gente não pode achar normal, né, Guilherme? A gente não pode simplesmente achar que isso é uma coisa que acontece e tá tudo bem. É normal a torcida se revoltar com o time e fazer um negócio desses. Como a Vitória disse, a torcida invadiu o campo, quebrou a cabine do VAR. É realmente um vandalismo. Queria saber a sua opinião a respeito desse assunto antes da gente partir de fato para o que aconteceu dentro de campo, o jogo de futebol entre Grêmio e Palmeiras. Evidentemente isso não é normal, isso tem que ser banido, acho que a gente pode dizer assim. De fato, isso deveria ser banido, mas acontece que aqui no Brasil a gente não tem esse tipo de atitude das nossas autoridades, da própria CBF, que não vão atrás do verdadeiro problema. A gente tem todas as imagens. Se quiser pegar as imagens e prender todas as pessoas que participaram desse vandalismo, dá para prender. Todas as pessoas, há imagens suficientes. Há comprovações de ingressos com RG de cada pessoa, com CPF de cada pessoa, com o nome completo de cada pessoa. Dá tranquilamente para, se não prender, proibir a entrada dessas pessoas no estádio. A Inglaterra, nos anos 90, teve muito esse problema com os hooligans. E a solução foi prender e, quando eles fossem soltos, proibir
os mesmos de entrar nos estádios. É isso que deveria acontecer aqui, mas aqui infelizmente não acontece. A gente já teve inúmeros casos desse tipo, né? Não só de entrar em campo, mas de brigas generalizadas nas próprias arquibancadas mesmo. E aqui é assim que acontece. Vai acabar que o Grêmio vai ser punido, o clube apenas vai ser punido. É evidente que o Grêmio também tem que ser punido, porque a segurança foi muito mal feita no estádio. Então o Grêmio também merece punição, mas não é só o Grêmio que merece punição, os torcedores também merecem, né? Então é só pegar nas câmeras, tem todos hoje em dia a gente, graças a Deus, o mundo evoluiu muito tecnologicamente dizendo, e os estádios têm bilhões de câmeras para identificar cada pessoa que agiu como agiu, e que não só quebraram o VAR, como agrediram jornalistas, agrediram cinegrafistas, foram para cima de outras pessoas. E eu acho que, não sei se talvez quando alguma pessoa morrer ou qualquer coisa do tipo, né, a gente tiver com problemas mais graves, talvez vão começar a agir da forma correta. É vergonhoso, é vexatório, é criminoso. Mas estamos aqui para falar de futebol, né? A Vitória já deu o seu destaque falando dessa confusão toda. Então vou perguntar agora para a Vitória a respeito de futebol. Vitória, muito se falou sobre o VAR nesse jogo, né? O Guilherme até citou no seu destaque também. Os lances ali, na minha opinião, foram todos acertados, foram decisões corretas. Inclusive, o pênalti marcado em cima do Marcos Rocha era um pênalti que nem precisava de revisão no VAR. Foi um pênalti claríssimo. Aí sim, no gol anulado do Elias, cabia muito bem a análise do VAR, porque foi realmente um lance muito milimétrico, né? Inclusive sendo até difícil a comprovação exata de se estava ou não impedido. Queria saber a sua opinião a respeito das decisões tomadas pelo VAR nesse jogo. Eu acredito que todas foram acertadas, sim. E eu acredito também que muitas, assim, tá sendo usado de muleta aí o VAR. São decisões aí que o árbitro tomava ali, né? Costumava tomar ali no campo, aconteceu ali na frente, agora, né, é necessário o VAR para confirmar tudo. Mas eu acredito que todas foram acertadas, sim. E eu continuo contigo, Vitória, porque eu quero saber se com essa vitória do Flamengo em cima do Atlético Mineiro, e essa vitória também do Palmeiras em cima do Grêmio, se o Palmeiras começa a sonhar, se dá para sonhar com o título brasileiro, ainda que esse não seja o objetivo principal do Verdão. A distância agora entre Palmeiras e Atlético Mineiro são de apenas 7 pontos. E ainda vai existir o confronto direto entre esses dois times no Allianz Parque. Então é um jogo que o Palmeiras tem aí um certo favoritismo, tende a ter esse favoritismo. Você acha que dá sim para sonhar com esse título? Eu acredito que dá, sim, mas eu acredito também que, né, o foco do Palmeiras seja a Libertadores. Não conseguindo, né, um resultado esperado na Libertadores, eu acredito que dá, sim, pra... Ainda mais porque o Palmeiras agora voltou a vencer, né, voltou a ter bons resultados na competição, coisa que não vinha tendo. A gente batia muito nessa tecla, né, de voltar a se concentrar no Brasileirão pra chegar até com mais moral na final da Libertadores. Mas eu acredito que dá, sim, mas vai aí do Palmeiras ver o que quer ser feito. Então, eu vejo muitos aspectos diferentes nessa situação. Primeiro, esse jogo que de fato vai ter entre Palmeiras e Atlético no Allianz Parque, ele será 3 dias antes da final da Libertadores. Então, assim, eu dou até risada porque eu acho uma pena que a gente tenha jogo menos de uma semana antes da final e, sobretudo, um jogo tão importante como esse, que a gente seria, teoricamente, um dos jogos com mais, tecnicamente dizendo, melhores do campeonato. Uma final de campeonato, por que não, né, Guilherme? Sim, é uma pena que o jogo esteja nessa data, mas, enfim, tá nessa data e ponto. Então, acho que já por aí já começa, imagino eu, que o Abel Ferreira não vá colocar os seus titulares nesse jogo. Acho que, inclusive, acho correto não colocar a final, né? Depois de 3 dias, você vai ter que ir até o Uruguai enfrentar o Flamengo na final da Libertadores. Então, acho que aí já tira um pouquinho esse âmbito do Palmeiras. E outra coisa também é que o Galo tem bastante jogos em casa até lá. Então, eu acho que o Galo só vai perder o campeonato para ele mesmo. Acho sim que o Palmeiras pode, ainda mais evoluindo, como vem evoluindo nas últimas rodadas, vem jogando melhor. Acho que o Palmeiras pode chegar mais perto, mas o Galo só depende dele.
E eu não vejo o Galo recaindo tanto assim a ponto de ameaçar tanto o título. Então, acho que fica muito complicado. Evidente, a diferença caiu. O Galo ainda tem um jogo a menos que vai ser feito contra o próprio Grêmio nesse meio de semana. Então, eu acho que é complicado por conta disso. Dá para chegar? É evidente que dá, mas eu acho que esses fatores deixam muito mais complicado do que já é. De fato, o próximo jogo aí do Grêmio é contra o Atlético Mineiro, um jogo pesadíssimo, ainda mais na situação que o Grêmio vive. E quero justamente abrir o assunto para o Grêmio agora. Quero lembrar que quando debatemos a 16ª rodada, lá atrás, no turno passado, eu fiz uma pergunta, se não me engano, ao Guilherme, a respeito do fracasso que o Grêmio tinha até então. Ali, naquele momento, o Grêmio tinha 14 jogos, 2 a menos do que o resto dos outros times, e apenas 2 vitórias. Hoje, o Grêmio tem 27 jogos, continua com 2 a menos, e tem 7 vitórias. O aproveitamento aumentou um pouquinho, mas continua muito abaixo do esperado. Eu mesmo colocava o Grêmio como um dos francos favoritos ao título. E aí eu refaço essa pergunta, Guilherme. A que e a quem nós podemos atribuir a culpa do fracasso do Grêmio? Inclusive, lembro que você falou que tinha até uma perspectiva de melhora para o time do Grêmio, já que Felipão estava recém-contratado pelo Grêmio, estava ali então começando seus trabalhos, tinha uma melhora, uma previsão de melhora, né? Essa melhora não aconteceu. O Grêmio continuou na zona de rebaixamento desde o começo do campeonato. O Grêmio se encontra no Z4 e hoje fica ali estagnado na penúltima colocação com 26 pontos. E aí eu te pergunto, nessa reta final de campeonato, também a quem atribuir a culpa desse fracasso todo, mas qual é a expectativa do trabalho agora de Wagner Mancini para essa reta final? Então, eu vou discordar um pouquinho de você quando você disse que não melhorou. Eu já disse aqui outras vezes que eu acho que o Grêmio estava sim em evolução ainda, e o seu jogo até agora está em evolução. Mas voltando lá, um pouquinho lá atrás, o Grêmio tinha sim melhorado. Foi aquilo que eu disse. O Grêmio nas primeiras 10 rodadas tinha feito 2 pontos. Não é fácil de você tirar, quando o time com 10 rodadas faz 2 pontos com o Thiago Nunes, você retirar esse time da zona de rebaixamento. Então o Felipão estava assim numa crescente com o time. Depois começou a derrapar um pouco e foi demitido. E agora é um novo trabalho do Wagner Mancini. Então, sim, o Grêmio naquela época, o Felipão chegou a melhorar. Ganhou do Flamengo, ganhou do Cuiabá fora de casa, teve um bom momento até. Aí o Felipão é demitido, não dá para também julgar a demissão. Chega o Wagner Mancini e o time até em desempenho não vem jogando mal. Aliás, fez sim, o primeiro tempo entre Palmeiras e Grêmio foi um jogo muito bom. Um Grêmio fazendo bastante falta, um time bem nervoso em campo. O Grêmio fez 18 faltas no primeiro tempo. No total foram 26 feitos pelo Grêmio, apenas no primeiro tempo foi 18. Então foi muita falta no primeiro tempo, que demonstra que o time vem sendo nervoso. Não vem fazendo partidas ruins, repito, fez um bom jogo contra o Palmeiras, até o gol anulado foi um gol muito bonito. Então o Grêmio não vem jogando mal, mas o nervosismo tá batendo, é aquilo que a gente já havia dito aqui, de você estar completando todas as cartilhas de um time grande que é rebaixado. Um time muito nervoso, um time com problemas de jogadores que reclamam demais. O Kahneman, ele é um jogador que ele, até com o nervosismo que ele faz, que às vezes eu acho que é até importante, sobretudo no futebol brasileiro, às vezes ele aflora um pouco mais até os companheiros que estão ao lado dele. Então, enfim, é um time que vem cumprindo essas cartilhas de demitir técnico, de brigas com a torcida, de torcida invadindo o estádio. Então, é um Grêmio que vem cumprindo todas essas cartilhas dessa forma e que também tem muita culpa da diretoria aí, porque demite técnico, não tem convicção, traz muitos jogadores no meio do campeonato, como veio o Vila Sante, veio o Campas. Então é o Grêmio cumprindo todas as tabelas. E aí sim, o Grêmio tem 2 jogos a menos, gente, mas esses 2 jogos a menos é só contra Galo e contra Flamengo. Então a situação do Grêmio vai ficando cada dia mais desesperadora. E a sua opinião, Vitória? Você tá mais na minha linha de raciocínio ou na do Guilherme? Olha, eu acredito que após até essa confusão desse jogo contra o Palmeiras, o Grêmio sacramentou que vai à Série B em 2022.
porque acredito que um erro de gestão, né, e todos os resultados chegando agora. Né, tudo, né, toda a soma aí que não veio em outros, tem outros campeonatos, né, em outras temporadas, chegou agora. Então acredito aí que não há uma salvação aí pro Grêmio, né? O Grêmio vai cumprir sua tabela até o final do campeonato, mas eu acredito que não escapa da degola, não. Vamos ver o que o campeonato nos proporciona, né? Vamos ver o que se seguirá nessas próximas rodadas, nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Olha, o próximo jogo do Palmeiras é um clássico contra o Santos, fora de casa na Vila Belmiro, hein? Mas olha, já que estamos falando em Santos, vamos até o Paraná. Afinal, o Santos venceu o Atlético Paranaense por 1-0 fora de casa, lá na Arena da Baixada, hein? Segunda vitória seguida do Santos, uma coisa que não acontecia há muito tempo. O único gol da partida foi marcado pelo lateral Madison, que está jogando de ala no esquema de Fábio Carille. A gente vai falar um pouco do esquema tático também, mas que belo jogador o Madison, hein? Joga muito. Vitória, seguinte, o Santos venceu a sua segunda partida consecutiva, né, no Campeonato Brasileiro. Com isso, ele se distanciou um pouco da zona de rebaixamento, ficou a 5 pontos. Só que aí entra a questão. Claro que o torcedor do Santos está aliviado com esses resultados, mas tem de se ter ainda uma preocupação? Eu acredito que sempre, né? Estando ali, flertando com a zona do rebaixamento, né? Ali até um pouquinho acima, tem que tomar cuidado porque ali não depende só de si, né? Aí os times ali que estão na zona do rebaixamento ou estão ali próximos começam, né? Tem uma sequência boa, começam a vencer, ganhar pontos. E aí o Santos empata demais, começa a perder. Então eu acho que, né, tendo aí os seus devidos cuidados, o Santos consegue se manter assim na Série A. E tem até melhorado, né? A gente tem falado bastante do trabalho do Fábio Carille. Nesse jogo eu acredito aí que o Santos melhorou um pouco, né? E aí vem aí uma questão de melhora, bons resultados somando aí. Eu acredito que o Santos, né, tem tomando seus cuidados, mas permanece na Série A. Ô Guilherme, eu falei que a gente ia falar de esquema tático e já vou colocar isso na mesa. O Carille tentou jogar de várias formas com esse Santos ao longo dessas rodadas passadas. Tentou jogar no 3-4-1-2, 4-2-3-1 e agora conseguiu essas duas vitórias jogando no 3-4-3. Nós falávamos em alguns episódios passados que havia de se ter uma pressa em conseguir de fato achar um esquema ideal para o time do Peixe, afinal o Santos estava numa zona não muito confortável na tabela. Você acha que de fato então o Carille achou o seu esquema tático ideal? Pois é, né? O Carille ele vem alternando muito o esquema tático da equipe, e não apenas o esquema tático, como também as peças dentro dele, né? Ele muitas vezes vem mudando a mesma peça em esquemas táticos diferentes. Por exemplo, o Felipe Jonathan já jogou de lateral, como ele sempre foi, a origem dele é como um lateral, ele já foi ala com o Carille, e agora ele vem sendo meio campo, né? Ele vem sendo meio campista, ali, uma espécie de segundo volante, ele vem jogando por dentro, com o Lucas Braga fazendo a ala pelo lado, né? Então, se o Carille ele erra por tentar, ele não vem se omitindo, né? Ele vem tentando muito, ele vem tentando várias formas e vem dando certo. Agora essa última semana foi uma semana ótima pro Peixe, que conseguiu 2 vitórias, jogando muito bem contra o Fluminense, e um jogo um pouquinho diferente contra o Atlético Paranaense, mas que conseguiu a vitória do mesmo jeito. E aí, Gui, já que você falou do Carille, as alterações que ele fez no meio do jogo te agradaram? Por exemplo, tirar o Tardelli e colocar o Raniel. E tirar também o Marcos Guilherme e colocou o Carlos Sanches. Te agradou essas substituições? Acho que tem muito mais a ver até com questões físicas aí, né? De 2 jogadores que foram muito exigidos. Principalmente o Tardelli, né? Um jogador um pouquinho mais velho, etc e tal. Então, acho que é normal ele não jogar os 90 minutos. E o Marcos Guilherme, porque é um jogador que se entrega, ele corre bastante. Acho que foram mais questões físicas, assim, né? Dos atletas. Então eu não acho que foram substituições que o Carille tenha feito de forma tão errada assim. Acho que tá dentro do padrão que exigiu o jogo. Mudando um pouco de lado, Vitória, quero abrir um parênteses aqui pro Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense é um time que está numa final de Sul-Americana, inclusive teremos aqui um episódio especial para falar dessa final entre Bragantino e Atlético Paranaense. Teremos também um especial da final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo.
Mas, continuando. Ele está numa final de Sul-Americana e também está numa final de Copa do Brasil. Entretanto, ocupa a 15ª colocação na tabela do Campeonato Brasileiro. É um time que teve recentemente a troca de treinador. Roberto Valentim assumiu o time há menos de um mês. E os resultados até então não foram muito bons. Afinal, o Atlético está 5 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. Dentre todos os jogos que o Valentim fez, que foram 6, ele venceu apenas um. Teve outro empate e o resto foi tudo derrota. 4 derrotas aí na conta do Atlético Paranaense. Então eu quero saber de você. Com um time disputando uma final de Sul-Americana em menos de 20 dias e uma má fase no Campeonato Brasileiro, o que a gente pode esperar desse Atlético Paranaense num futuro tão próximo? Eu acredito que é o período de adaptação, né, que a gente até fala, inclusive, de outros treinadores, mas para o Atlético Paranaense tem essa questão mais delicada, né, de 2 finais importantes aí em pouco tempo, e essa questão de adaptação e tudo. Mas eu acredito que, né, chegando assim, os resultados que ele conseguiu ao longo do campeonato dão até um pouco de tranquilidade para pensar um pouquinho. Mas não pode, né, desligar o farol, tem que ficar em alerta, porque, então, como eu disse, até na questão do Grêmio ali, de subir ali os times da zona do rebaixamento, se eles pegam ali uma boa fase, né, até os próprios times dali pegam uma boa fase e, né, pegam 3 pontos, 1 ponto e chegam ali a passarem, né, e aí o Atlético Paranaense se complica um pouco. Mas quanto a isso no Brasileirão, né, quanto à final da Copa do Brasil, da Sul-Americana, é um campeonato à parte e eu acredito que o trabalho deve estar sendo focado nisso. Mas o Atlético Paranaense não pode esquecer ali, né, dessa proximidade da zona do rebaixamento, então acho importante ressaltar isso. A situação do Atlético Paranaense não é boa no Campeonato Brasileiro, né? É um pouco até complicado assim você conseguir conciliar a questão de você estar brigando agora pela zona de rebaixamento, né, ali, apesar de estar muito embolado, né, uma vitória praticamente você já está quase pegando o G8 ali. Então é uma situação assim um pouquinho difícil, porque as finais estão chegando e ao mesmo tempo o Atlético não está bem no Brasileiro a ponto de poder colocar o time reserva em todos os jogos, por exemplo. Então é um pouquinho complicado, o Atlético tem que ficar com sinal de alerta e entrar e conseguir as vitórias no Campeonato Brasileiro para poder pensar e conseguir pelo menos um jogo antes da final contra o Bragantino, por exemplo, conseguir poupar a equipe no Brasileirão. Então o Atlético precisa de vitórias para conseguir isso, senão vai ser complicado você conciliar tanto as 3 competições, né? Porque o Atlético está em 3 competições, gente. É a única equipe no momento que está em 3 competições é o Atlético. O Flamengo, que era outra equipe que tinha 3 competições, foi eliminado pelo próprio Atlético Paranaense. Então é uma situação complicada do Furacão e que o estado de alerta, o farol amarelo, quase vermelho, tem que estar ligado de qualquer forma. Tem que estar bastante ligado aí. E olha, não apenas para o Atlético Paranaense, viu? Mas para o Santos também, que vai enfrentar, como eu disse no assunto do Palmeiras, vai enfrentar o Verdão. É um clássico na Vila Belmiro, jogo difícil, hein? Jogo difícil, com os 2 times precisando do resultado para consolidar sua campanha. O Santos, uma recuperação, e o Palmeiras para mostrar que tá de fato ali e que briga de fato pelo título. Mas, Vitória, eu cansei de ficar viajando pelo Brasil. Quero voltar à nossa capital, quero voltar a São Paulo, mais precisamente em Itaquera, palco do jogo entre Corinthians e Chapecoense. Mais uma vitória do Timão dentro de casa. A gente vai falar bastante disso também, com o gol de Roger Guedes literalmente no último minuto da partida. Que gás que tem o Roger Guedes, hein? É impressionante como ele corre os 90 minutos, nesse caso contra a Chapecoense, os 98 minutos. Mas olha, já quero começar endereçando a pergunta a você. Mesmo com a posse de bola muito favorável ao time do Corinthians, 80% a 20%, engana-se quem pensa que foi um massacre. De fato, a Chapecoense não conseguiu jogar, fez cera, retardou o jogo, mas o Corinthians também pouco fez. Foram apenas 5 chutes a gol. E isso já vem sendo uma característica do time nesses últimos jogos, né?
A minha percepção pessoal quanto a esse jogo contra a Chapecoense foi que o Roger Guedes e o Renato Augusto, que são os melhores chutadores desse elenco do Corinthians, jogaram a maior parte do tempo de costas para o gol. Você concorda com a minha análise? Esse seria um dos motivos pela falta de finalização ao gol adversário? Eu concordo, porque a posse de bola sem a objetividade, né, sem você ter o objetivo de chegar ao gol, de fazer uma jogada, não tem sentido, né? E essa que foi a maior parte do jogo do Corinthians. O Corinthians melhorou, ao meu ver, né, após a entrada do Gustavo Mosquito, né, que ele cavou algumas faltas, né, conseguiu alguns cartões ali e deu uma tranquilizada mais na equipe da Chapecoense, que tava demais, né, nessa cera, tudo. Eles abriram mão de jogar, na verdade. Mas isso é um fator preocupante na equipe do Corinthians, porque não consegue, né, ter uma objetividade. Então, tendo esse objetivo, né, tendo as jogadas que quer fazer, assim, bem nítido, eu acho que isso pode vir a melhorar. Mas não achei, assim, um jogo tão ruim e realmente não foi um massacre do Corinthians, né? Vitória merecida. Foi merecido, mas eu achei ainda que faltou muita objetividade ao time do Corinthians. Guilherme, você quer comentar um pouquinho em relação a esse posicionamento do ataque corintiano? Sim, foi diferente, né, dos últimos jogos. Eu vinha falando aqui que o Silvinho, ele vinha insistindo e sempre jogando naquele 4-1-4-1, com o Renato e Juliano vindo de trás, com o Roger Guedes sendo esse famoso falso 9. E no jogo contra o Chapecoense foi um pouco diferente. Sobretudo no primeiro tempo, você via um Roger Guedes na ponta esquerda, o Gabriel e o Duqueiroz sendo os meio-campistas ali, né, uma espécie de volantes, aquele meio-campista mesmo, né? O Gabriel Pereira na ponta direita e o Juliano e o Renato Augusto, esses jogadores fazendo essa função do ataque ali, vindo de trás e ao mesmo tempo sendo os jogadores que agridem a última linha da defesa adversária, né? Então foi um pouco diferente, sim, o Corinthians dos últimos jogos. E aquilo, esse tipo de jogo, gente, é complicado. Quando você enfrenta um time muito retrancado, que dificilmente sai, que vem para conseguir mesmo um empate, ou então, enfim, uma bola, um lance, uma única jogada, né? Aquela famosa única jogada do jogo, é complicado jogar esse tipo de jogo. É um jogo de paciência, você precisa rodar a bola, você precisa tentar achar espaços, e é complicado. Esse tipo de jogo ele só consegue se tornar-se fácil, como ele parece ser antes, né? Porque quando a gente olha o jogo antes dele começar, você olha um Corinthians brigando por Libertadores e uma Chapecoense basicamente rebaixada. Mas quando você começa e olha o jogo, não é um jogo fácil de se jogar, sobretudo porque a Chapecoense vem para se defender o tempo todo. E é complicado jogar esse tipo de jogo, sobretudo no futebol que a gente tem hoje em dia, que os times vêm bem fechadinhos, com todas as linhas baixas. E aí se torna-se um jogo de paciência, como eu já disse, e a solução é você rodar a bola e ter, sim, esse toque, assim, entender que você precisa ter um cuidado até também para não tomar contra-ataques, como, por exemplo, trazendo um parâmetro com o Atlético Paranaense e Flamengo no meio de semana. O Flamengo criou muitas oportunidades, mas também deu muito campo ao Atlético Paranaense, que construiu vários contra-ataques e conseguiu fazer os gols em cima desses contra-ataques. Então é difícil esse tipo de jogo. E aí muitas vezes um chute de fora da área, uma bola parada, como resolveu o jogo. Esse tipo de jogo muitas vezes é resolvido dessa forma, com esses detalhes. É difícil você construir jogadas nesse tipo de jogo. E foi assim, o Corinthians fez o gol, afinal foi num escanteio logo no último lance do jogo. Mas aí, Guilherme, justamente te pergunto novamente, porque não teve esses chutes de fora da área. O Corinthians, sim, usufruiu muito de bolas paradas, mas pecou muito no quesito de finalização ao gol. Foram muito poucas oportunidades que o Corinthians criou de fora da área com o chute a gol. E aí, eu te pergunto, sabendo dessa dificuldade durante o jogo mesmo, uma leitura de jogo por parte do técnico, talvez, então não seria cabível uma mudança de estilo tático e talvez até a postura do time, criar uma imposição, apoiar o chute de fora da área, tentar ali fazer com que isso seja os meios viáveis para a meta do Corinthians, que era, obviamente, o gol, Guilherme?
Sim, acho que quando você coloca o Renato Augusto mais perto do gol, você faz com que ele jogue de costas, como praticamente um pivô ali, né, uma espécie de atacante, e aí você perde essa função que ele faz sim muito bem, de ser aquele cara de chegada e um chute de fora da área, ou enfim, da entrada da área. O Corinthians perde nisso, mas aí também ganha numa questão de intensidade no meio campo, de conseguir recuperar a bola de uma forma melhor, que aí é o que eu digo que o Renato Augusto vem faltando, né? Desde a volta dele, ele vem sendo um cara pouco intenso. E aí você colocar ele como uma espécie de falso 9, como um atacante, ele tem menos obrigações defensivas. E aí eu acho que é essa a ideia. Mas quando você enfrenta uma Chapecoense em casa, fechada da forma que estava, aí eu entendo sim que era cabível o Silvinho colocar o Renato Augusto vindo um pouco mais de trás, como ele costumamente joga, né? E colocar alguém no ataque. Aí vem aquela questão que a gente sempre toca aqui. Quem seria esse atacante? Né? Porque a gente diz... entrando ali no... O Jô acabou entrando, sim. Se a gente chegar à conclusão que seria o Jô, esse homem, eu acho que é correto. Eu acho sim que também era um jogo pro Jô, porque é um cara com altura, é um cara que vai empurrar a última linha da defesa adversária pro fundo, trazendo mais campo ao Corinthians para trabalhar a bola. É aquele famoso pivô que vai ter uma bola que pode sobrar no meio da área, ele pode fazer o gol. E aí o Jô entra. Ele assistência para o Roger Guedes. Sim, exatamente. Tem participação direta. Sim, e aí é um jogo para esse tipo de jogador, né? Para um atacante, para um pivô que pode ganhar uma bola que sobra no meio da área, um cabeceio, como foi a assistência, né? Pro Roger Guedes. Então acho que talvez demorou até para entrar o Jô. Acho que ele poderia ter entrado antes, né? Poderia ter entrado no início do segundo tempo, já que estava 0-0 ainda o jogo. Então, enfim, e aí com isso você traria assim, o Renato Augusto para jogar numa parte mais atrás do jogo, para ser uma espécie de um meio armador, né, articular o time, como ele costuma fazer normalmente. Acho que talvez tenha faltado isso ao Silvinho, ter colocado um pouquinho antes o Jô. Só que a questão é, quando entra o Jô, a torcida do Corinthians também reclama, com razão, porque o Jô muitas vezes entra mal, entra desligado, às vezes um pouco fora de forma, briga por poucas bolas. Então é uma questão complicada, é uma deficiência do elenco do Corinthians, né? Esse centroavante. Falta o elenco do Corinthians porque o Jô não está entregando o que a torcida esperava e ele não é aquele jogador de 2017, até por ter mais idade, né? Então acho que talvez tenha faltado isso ao Corinthians. E verdades sejam ditas, essa vitória contra a Chapecoense, ela aliviou um pouco a barra do Silvinho, ainda mais para essa próxima semana. Ainda tem o jogo contra o Fortaleza, que é um jogo importante para o Corinthians dentro de casa novamente, mas deu uma aliviada. Entretanto, críticas não foram poupadas por parte da torcida corintiana. Houveram muitas críticas a respeito do trabalho do Silvinho no estádio. Inclusive, Vitória, já pontuo algumas coisas, né, algumas críticas que a torcida fez. A primeira foi a entrada do Gabriel como titular. Né, esse foi o primeiro erro apontado pela torcida. Depois ele trocou o Gabriel no intervalo, colocou o Mosquito, uma decisão acertada do meu ponto de vista, e depois tardou a mexer no time. Como eu disse, mexeu apenas aos 25 da segunda etapa. E morreu novamente com 2 substituições ainda por fazer. É claro que toda essa euforia do gol no último minuto, a torcida ela tende a apoiar mais, a gritar mais após o término, né? Obviamente. Mas, mesmo assim, houveram críticas. E você acha que foram críticas pertinentes? Eu acredito que sim, porque já venho falando, né, até em outros episódios, tudo. A cabeça do Silvinho já está a prêmio, né? Cabe saber a quando ela cairá. Porque eu particularmente não vejo o que mais ele pode, né, diversificar, fazer alguma coisa nova, né, impulsionar a equipe do Corinthians. Eu acho que agora ele só se mantém talvez para terminar o campeonato, né. Vejo também nessa do Gabriel titular, também não entendi. Acredito que algumas substituições, se tivessem sido feitas antes, talvez o Corinthians tivesse matado o jogo antes, né. Gustavo Mosquito entrou muito bem, eu acho que foi uma coisa que melhorou a equipe, então eu acho que ele deve também olhar um pouco com mais de carinho para o Mosquito. E acredito que foi isso, mas eu acredito que o Silvinho está com a cabeça a prêmio, dá, né, mais tranquilidade o resultado para ele trabalhar nessa semana, mas eu acredito que é só questão de tempo mesmo.
Agora, eu acho que mais do que jogador, do que treinador, tem um ponto, Guilherme, que vem sendo muito influente dentro de campo, que é a volta da torcida aos estádios. Desde essa volta, o Corinthians fez 3 jogos na Arena e ganhou os 3 jogos. E era uma coisa que o Corinthians tinha muita dificuldade, sobretudo nesse campeonato. Ao longo desse campeonato inteiro, quantas vezes a gente já não falou que o Corinthians tinha um aproveitamento muito baixo dentro da sua própria casa. Agora, contra a Chapecoense, foi a primeira vez que a torcida do Corinthians esteve 100% na capacidade total do estádio. E foi uma bela demonstração de apoio ao time. A Fiel pressionou, e para mim foi muito nítido a essencialidade da torcida para esse resultado. Queria que você falasse um pouco sobre essa importância, não só da do Corinthians, é claro que a gente fala dessa em especial porque é a pauta que estamos tratando, mas a importância da volta da torcida aos estádios. Agora que já fiz essa pergunta antes, mas quando ainda não havia torcida, agora que nós já vimos como está sendo, quero que você dê novamente a sua opinião. Exatamente, eu ia voltar quando você fez essa pergunta em tempos que a gente ainda não tinha torcida nos estádios. E a gente comentou aqui que tem torcida que apoia o time a ponto de fazer o time ganhar uma partida. Você tem a torcida do Corinthians, você tem a torcida do Palmeiras, até assim a torcida do Santos talvez, que é uma torcida que apoia bastante, apesar de não ir em número grande no estádio muitas vezes, é uma torcida que apoia o time. Trazendo para fora do Brasil, na Argentina, o Boca Juniors e o River Plate têm torcidas que são ativas, totalmente ativas e empurram o time até o fim das partidas. Então são torcidas que sim, ganham jogos, que apoiam o time até o fim e que conseguem fazer com que o time ataque mais, muitas vezes. E esse jogo contra o Chapecoense foi só um exemplo disso. Não é uma coincidência o Corinthians ter 3 vitórias dentro de sua casa, coisa que não tinha antes de a torcida voltar. Né? Não é uma coincidência mesmo. É uma torcida que apoia muito, inclusive tem uma questão de apoiar ainda mais quando o time toma um gol, que não foi o caso contra o Chapecoense, que o time não tomou gol, mas em outros jogos, quando o Corinthians tomou gol, a torcida tem como se fosse um ímpeto. Isso, como se fosse um ímpeto em apoiar o time ainda mais quando toma o gol. E isso é muito importante, isso de fato é essencial para um time, para continuar atacando, tendo intensidade e ir para cima da equipe adversária. Não é coincidência de fato. E na próxima rodada, a Fiel terá novamente a oportunidade de marcar a sua presença, de mostrar a sua importância no jogo do Corinthians. Afinal, o jogo será na Neoquímica Arena contra o time do Fortaleza. E passando agora para outro jogo que também aconteceu na capital paulista, vamos agora para São Paulo e Internacional. O São Paulo que recebeu o time do Internacional e venceu. Gabriel Sara marcou o gol do São Paulo. E Vitória, deixa eu já te perguntar. Há algumas rodadas, o Rogério falou que o São Paulo tinha o principal objetivo de conseguir uma vaga ali no G6. A gente até se perguntou, né? Eu coloquei aqui no debate no episódio passado se era esse mesmo o objetivo do São Paulo. Agora eu te pergunto, essa briga pelo G6 já é realidade? Eu acredito que sim, porque já era, né, o objetivo, e pelo que a gente percebe do trabalho do Rogério Ceni, ele gosta de traçar uma meta e se comprometer com ela. Então, ele já colocou isso na cabeça dos atletas, vamos chegar a Libertadores, né? O meu objetivo aqui é esse, então nós vamos até lá. Então, eu acredito em uma boa partida do São Paulo, né? Só não fez mais porque realmente faltou pontaria. Então, acho que tudo se acertando aí, o São Paulo tem tudo para chegar a Libertadores no ano que vem. Uma coisa que me chamou muito a atenção nesse jogo contra o Inter, Guilherme, foi a formação tática que o Rogério Ceni colocou. A gente sabe já, acompanhando o trabalho do Rogério em outros clubes, que ele tem uma preferência muito grande por uma linha defensiva de 4 jogadores. Já contra o Inter, o esquema utilizado foi o 5-3-2. Quero saber de você, você gostou dessa formação? É do seu agrado? Sim, ela é do meu agrado, sim. Inclusive o São Paulo foi campeão paulista dessa forma. E o próprio Rogério, ele fazia assim essa questão de uma saída de bola, principalmente na parte ofensiva,
com 3 jogadores no próprio Flamengo. Ele tinha o Rodrigo Caio pela direita, o William Arão e o Felipe Luiz fazendo a saída de bola pela esquerda. Então o Rogério também é adepto desse estilo de jogo. Então ele já fez isso no Flamengo e veio a fazer agora no São Paulo novamente, com um time que também já está acostumado a fazer isso, como eu disse, fazia isso com o Crespo, e muito bem em determinada época, né? E aí você tem um Léo Pelé por ali, eu queria dizer até um pouquinho sobre ele. Ele é um jogador que faz muito bem essa saída de bola, ele é muito importante nessa saída e ganho de espaço para o time de São Paulo, para conseguir quebrar a linha da defesa adversária. Ele é muito importante nisso, e também importante na hora de se dar mais ofensividade ao Reinaldo, que mais uma vez deu mais uma assistência, criou bastante jogadas, e o Léo Pelé por ali faz com que o Reinaldo tenha menos obrigações defensivas. Então eu acho sim muito interessante essa formação. Foi um São Paulo com bastante volume de jogo, e se você me perguntar, Everton, em perspectiva, eu acho sim que o São Paulo pode sim chegar na Libertadores, porque vem jogando bem, né? São 4 jogos bons do São Paulo. Foi ok contra o Ceará, muito bom contra o Corinthians, mais ou menos para bom contra o Bragantino, que perdeu, e de novo bom contra o Inter. Um time com bastante volume de jogo, bastante finalizações. Então eu acho que em questão de perspectiva dá sim para dizer que o São Paulo vai brigar de fato por uma vaga para a próxima Libertadores. Agora, a Vitória chamou a atenção para um ponto muito interessante. Ela falou que faltou pontaria ao time do São Paulo contra o Inter. E de fato, se vocês analisarem os melhores momentos da partida, vão ver que poderia facilmente ter sido uns 3-0 pro São Paulo. E aí eu te pergunto, Vitória, com a ausência do Caleri, que entrega muita qualidade ao setor ofensivo do São Paulo, falta muito para chegar numa coisa positiva no quesito de finalização? Ainda mais com os atacantes que o São Paulo tem, o Luciano, que na minha visão sempre foi um jogador mediano, o Pablo, que tá sem moral nenhuma com a torcida já há muito tempo, o Éder, que pouco joga e que quando joga pouco faz, e aí o Rigoni sim, que é um ótimo jogador, mas que não tem como sua principal característica a finalização. Você acha que falta uma figura para substituir o Caleri? Eu acredito que sim, porque a gente vê que faz falta. Eu acho que ali um centroavante, um atacante mais, né, familiarizado ali com o gol, né, que realmente finalize bem, eu acho que vai fazer muito bem para a equipe do São Paulo. Porque a gente vê, né, nesses jogos reflexo, né, a gente conta com vários jogadores, né, não é um jogador só, a gente vê uma sequência de 3 jogos com um jogador só fazendo gol, né, então aí são vários jogadores, então conta aí até um pouquinho com a sorte também, então eu acho que contando aí com essa figura, né, uma figura de referência ali na frente, o São Paulo tem tudo a melhorar, sim. Agora, o Inter, Guilherme, ele teve uma sequência aí que foi um mini campeonato paulista, né, porque afinal ele enfrentou o Palmeiras, Bragantino, Corinthians e São Paulo, tudo nesta exata ordem, mas não saiu vitorioso de nenhum confronto. Foram 2 derrotas e 2 empates. Eu queria que você me dissesse um pouquinho a sua avaliação do Internacional nesses 4 jogos. O que a gente pode concluir? Pois é, né? O Inter ele começou muito bem o segundo turno, inclusive antes de enfrentar o Palmeiras, ele era o segundo colocado nesse retorno. Então, de fato, o Inter começou muito bem. E aí, também como aconteceu no primeiro turno, foi muito mal nessa espécie de campeonato paulista. Foi mal contra os times paulistas. Contra o Palmeiras não fez um jogo ruim? Não fez, mas também não foi brilhante. Contra o São Paulo foi ruim, até pelos desfalques, né? O Inter com muitos desfalques mesmo, até com banco de reserva com apenas 7 jogadores. Parecia, na época que os jogadores estavam dando positivo para a Covid-19, ficava muita gente fora, né? Foi assim, lembrou isso, né? Foi uma lembrança, graças a Deus, que a gente está tendo muito menos casos junto com a vacinação agora no momento. Contra o Corinthians foi ruim, eu achei que o Inter não foi bem, conseguiu achar o gol ali no fim do jogo, não achei que o Inter fez uma boa partida. E contra o Bragantino, aí sim, foi a melhor partida do Inter, que acabou tomando um gol no final do jogo por besteira ali, por uma falta até de concentração da equipe. O Inter piorou, né? Não dá pra dizer outra coisa. O Inter piorou nesses últimos jogos e diminuiu, evoluiu na sua questão de jogo. Então é o Inter que vai continuar nessa briga aí de G6, um time que tinha evoluído sim com a Aguirre, ele tinha melhorado muito a equipe, mas que agora deu uma
alguns tropeços também contra boas equipes, né? A gente não pode deixar de dizer que foram tropeços com 4 jogos. Você pegar Palmeiras, Corinthians, Bragantino e São Paulo nessa sequência, é uma sequência muito complicada, né? Então a gente também não pode deixar de citar isso. Com toda certeza é uma sequência complicadíssima. E é aí que eu boto na mesa a última pergunta deste episódio do Cartão Laranja. E quero começar com a Vitória. Depois quero saber também a sua opinião, viu, Guilherme? Dentre esses 4 clubes que o Inter jogou, Palmeiras, Bragantino, Corinthians e São Paulo. Inclusive, esta é a ordem em que eles estão na tabela do Brasileiro. Mas a gente sabe que apenas a posição na tabela não quer dizer que o futebol está sendo bem feito ou que um está jogando melhor do que o outro. Por isso, levanto a questão: qual time é o páreo mais difícil de enfrentar? Quero saber o top 4, na opinião de vocês. Primeiro você, Vitória. Vou ser um pouco ousada e vou colocar o Bragantino primeiro, porque eu acredito que o futebol do Bragantino, além de ser surpreendente, é um que vem tendo mais regularidade aí. Se você vê, todos, né, enfrentaram até uma má fase, né, e o Bragantino se manteve regular. Então eu coloco o Bragantino em primeiro. Depois eu coloco o Palmeiras, né, que por mais que tenha tido a sua má fase, retomou e tá aí. Depois também sigo a ordem da tabela, né, Corinthians e São Paulo. Acho que o meu top 4 fica como está a classificação. Não é por conta da classificação, mas acho que fica igual a classificação. Acho o Palmeiras porque eu vejo que é um time chato de se enfrentar, um time que sabe controlar o jogo quando tem ele a seu favor, sabe explorar o contra-ataque. Depois o Bragantino, evidente, também, que também tem essa característica muito boa, é um time que sabe contra-atacar e também propor muito bem o jogo. É um time que, inclusive, fora de casa, vem fazendo uma campanha espetacular. Talvez ainda mais por isso eu coloco em segundo, bem ali perto do Palmeiras. Aí talvez eu até trocaria o São Paulo. Pelo momento do São Paulo, eu coloco o São Paulo na frente do Corinthians. O Corinthians vem de um momento não tão bom, então eu coloco essa mudança aí de acordo, né, mudando um pouquinho da classificação. Acho que o São Paulo, pelo seu momento, neste atual momento que a gente está, o São Paulo é um pouquinho mais chato de se enfrentar do que é o próprio Corinthians. Eu já vou aí numa mescla entre as duas opiniões. Na minha opinião, o time mais chato de se enfrentar é o Bragantino. Embora o Palmeiras seja mais time do que o Bragantino, eu creio que enfrentar o Bragantino seja mais chato. Até porque tem essa questão da campanha dele fora de casa. É um time que tem uma regularidade muito boa, sempre muito ofensivo, sempre buscando o ataque e consecutivamente o resultado. Então eu coloco ele aí em primeiro lugar, seguido de Palmeiras, claro, e também vou igual o Guilherme. Coloco o São Paulo à frente do Corinthians, ainda mais pelo momento em que vive, pela chegada do Rogério Ceni como técnico do São Paulo, né? Essa mudança de treinador. E o Corinthians por último, porque justamente não vive mesmo um bom momento, tem muita pressão interna e externa no que se refere ao trabalho do Silvinho. Então, portanto, meu top 4 fica desse jeito: Bragantino, Palmeiras, São Paulo e Corinthians. E é com isso que eu encerro, portanto, o debate sobre a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro 2021. Agradeço a todos que ficaram conosco até aqui. Mando um abraço especial para Ronaldo Dertor, é meu primo, hein? Pra quem achou estranho um comentário com o mesmo sobrenome do apresentador, é meu primo, um abração pra ele. E também ao Alberto Stuer, a gente já mandou um abraço pra ele aqui e mando novamente, afinal comentou no nosso último episódio. Seu comentário é sempre muito bem-vindo, Alberto. Ele, inclusive, Guilherme, falou pra eu lembrar aqui que também estamos no Apple Podcast, no Google Podcast, estamos no Spotify, também um monte de lugar, gente. Nos acompanhe onde for, o importante é nos acompanhar, é deixar o seu gostei no vídeo, é se inscrever no canal. Tudo isso é muito importante para nós, ficamos sempre muito felizes com o seu feedback. Então, bom, depois de ter dito tudo isso, só me basta dizer, falou!